do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declarará que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita diante de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, as perseguições, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, porque o nosso, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém, igreja? É uma leitura um pouco extensa, mas como Paulo ele inicia essa pequena palavra, eu gostaria de iniciar essa ministração nessa noite. Diante de tudo o que nós ouvimos, quando nós começamos a refletir nessa palavra que nós acabamos de ler nessa noite, o que pode, igreja, nos separar do Senhor? O que pode nos separar desse amor desse Deus? O que pode nos separar de viver uma vida unida com esse Cristo que, como nós acabamos de ler, Ele se entregou por nós no madeiro, Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Quando nós pegamos esse pequeno texto, igreja, que nós começamos a analisar, nós vemos, igreja, uma certeza tão grande, por meio do que nós acabamos de ler, o amor desse Senhor para com as nossas vidas. E quando Paulo ele começa a questionar as coisas que muitas das vezes nós usamos como desculpa para nós mesmos nos afastar desse amor, para nós mesmos nos afastar diante desse Deus, Ele mesmo nos mostra através da própria Escritura Sagrada que nada pode nos separar. Quando nós vemos ele citando aqui exemplos no versículo 35, então quem pode nos separar do amor de Deus? Serão o sofrimento, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte. Ele nos questiona, igreja, o que pode nos separar do amor desse Senhor? Quando nós pegamos nos versículos acima, nós vemos que o próprio Deus, Ele não deixou de entregar, mas Ele mesmo, Ele próprio enviou o seu Filho. E o seu Filho, por amor a nós, Ele mesmo veio em carne como homem, dar a sua vida por nós. Esse mesmo Deus, Ele carregou todas essas dores, todos esses sofrimentos que Paulo ele nos questiona aqui, nós usamos como desculpa para nos separar do amor desse Deus. O próprio Senhor, a igreja, Ele enfrentou o sofrimento, Ele enfrentou a dor, Ele enfrentou a dor de ser perseguido, Ele enfrentou a dor de ser humilhado, Ele enfrentou a dor da solidão, Ele enfrentou a dor de ser traído por aqueles que Ele mesmo já não chamava mais de servo, mas chamava de amigo. O próprio Cristo, Ele sentiu a dor de ser traído, Ele sentiu a dor da solidão de muitas das vezes não ter a sua própria família ali no seu lado, no seu momento de sofrimento. Quando nós vemos a Escritura Sagrada citado várias vezes, o caso do Senhor, como nós ouvimos, o nosso Senhor ali no jardim de Getsemane, Ele sentiu a dor da solidão, de olhar e ver que o sofrimento estava próximo de acontecer ali na sua vida, dos soldados o levarem para ser pendurado ali no madeiro, de ser torturado, de ser humilhado. E Ele olha para um lado, Ele olha para o outro, Ele sente a dor de estar só. Ele sente a dor de que estava próximo de chegar o momento em que Ele já estava ali sendo traído pelo homem. Ele sente a dor de não ter ali a sua família, os seus irmãos que Ele cresceu ao seu lado, de ter a sua mãe, de ter o seu pai. Ele sente a dor de não ter os seus discípulos que Ele chamava de amigo ali do seu lado. Ele sente a dor de olhar e ver que não tinha mais nenhum ser celestial ali o acompanhando, não tinha mais um pai ali o acompanhando.
E ele sente a dor de olhar para os céus em todo o desespero e dizer: Pai, se possível, faça de mim esse cálice, mas todavia não faça a minha, faça a sua vontade. O amor do Senhor foi tão grande para com as nossas vidas que não importava o tamanho do sofrimento que ele estava passando ali. Que não foi só a igreja ali, o sacrifício de madeira, foi os seus 33 anos de vida, olhando à sua volta, vendo o povo que ele veio salvar o rejeitando, ver os discípulos ali que ele estava ali ensinando, um negando, o outro traindo, e no momento ali que ele seria levado para o Calvário, todos ali se afastando, todos ali fugindo. A dor de crescer ali, vendo todas aquelas pessoas à sua volta, aqueles que ele amou tanto a ponto dele deixar toda a sua forma de glória e majestade e vir como homem, conviver com o mau cheiro do nosso pecado. Ele sentiu a dor de ver tudo aquilo que ele estava fazendo ali, mesmo sabendo que ele não estava fazendo nenhum mal, que ele estava levando uma palavra que iria salvar aquele povo, não só da vida de escravidão que ele estava levando ali, mas também com uma eternidade de sofrimento. Ele sentiu a dor de ver todo o seu esforço ali, mesmo sabendo que ele estava dando o seu melhor para aquele povo. Ele sentiu a dor de ver aquele povo traído, ele sentiu a dor de ver aquele povo rejeitando, mas mesmo assim nenhum sofrimento, nenhuma dor impediu o Senhor de nos amar, não impediu o Senhor de ir até o fim comigo, com você. Nem mesmo a morte, quando ele estava diante ali da morte, de pendurado no madeiro, impediu o Senhor de nos amar. Quando nossa Senhor Igreja estava no auge do seu sofrimento, que já não havia mais nenhuma saída, que estava próximo de dar ali o seu último suspiro como homem, o nosso Senhor, ele poderia ter usado de revolta, de orgulho e dizer que não merecia aquilo, de que tudo que ele estava fazendo ali, ele não merecia passar, porque ele era santo, ele é santo, e poderia ter feito como homem, ele questionado ao Senhor, pedindo ao Senhor que enviasse os seres celestiais ali para o tirar daquela situação. Mas por amor, o nosso Senhor, ele brada em alta voz: Pai, perdoe esse povo, porque eles não sabem o que fazem. E o Senhor, nos seus últimos suspiros, ele diz: está consumado. O nosso Senhor, a igreja, ele enfrenta a morte. E no terceiro dia, a igreja, o nosso Senhor, ele ressuscita. Ele não volta para o Pai direto ali e nos abandona e nos deixa só, mas ele ressuscita e volta. Nós vemos na pregação dos 4 evangelhos que o nosso Senhor, por mais algumas vezes ali, foi até os discípulos dar aqui as últimas instruções. E quando o nosso Senhor estava sendo pendurado ali no madeiro, mesmo antes de ele dar o seu último suspiro, ele rasga o véu do santuário. E por mais que no terceiro dia ali ele ressuscite, por mais que algumas vezes que ele volte ali, ele volta para o Pai. Mas esse Senhor, ele não nos deixa órfãos. Esse Senhor envia o Espírito Santo Consolador. E como nós ouvimos aqui, o próprio Filho está ali ao lado do Pai, a todos os instantes intercedendo por nós, falando por nós como Pai. Então, igreja, nada tem o poder de separar do amor do nosso Senhor. Mas sabe por que muitas das vezes nós não vivemos o amor desse Senhor? Sabe por que muitas das vezes nós não vivemos unido com Cristo? Igreja, quando eu digo viver unido com Cristo, não são os poucos minutos que nós estamos aqui na casa do Senhor. Porque viver, igreja, unido com o Senhor, dizer com as palavras eu sempre digo, é muito fácil. Mas viver realmente unido com o Senhor, viver realmente uma vida como o nosso Senhor, a igreja, ele viveu, é aí que é a dificuldade, é aí que é difícil. Nada, igreja, tem o poder de separar você desse Senhor. Nada tem poder de impedir você de viver uma vida com esse Senhor. Nada tem poder de você viver uma vida como o Senhor ele viveu, viver próximo do amor desse Senhor. Mas, igreja, é difícil. É difícil. Tem que fazer renúncia. Nós temos que renunciar. Nós temos que renunciar à nossa vontade. Nós temos que renunciar a esse mundo. Quando as dificuldades vêm, quando as tribulações vêm, nós temos que lembrar que o nosso Deus, ele passou por dificuldade maior e continuar firme na presença do Senhor. Quando a dor da solidão vier, quando a dor da perseguição vier, quando a dor da tribulação vier, nós temos que lembrar que esse mesmo Deus passou por dores infinitamente maiores. E temos que permanecer nesse caminho. Devemos viver unidos com esse Senhor. Curioso, igreja, que quando nós pegamos a vida do nosso Senhor, no auge do seu maior sofrimento, o nosso Deus, ele passou tudo só por amor por mim, por amor a você. E esse amor foi tão grande que ele passou por tudo isso para que quando chegasse o seu momento de sofrer por ele, quando chegasse o seu momento de ser perseguido por ele, quando chegasse o seu momento de sentir a sua solidão por estar unido com ele, esse Deus, ele não te deixasse só. Esse Deus, ele não te deixasse desamparado. Mas esse próprio Deus no alto do
intercedendo por nós, enviando o seu Espírito para cuidar de nós, estender a sua mão para cuidar de você. Quando nós vemos igrejas das Escrituras Sagradas nos questionando, quando nós vemos Paulo nos questionando diante de tudo isso, o que pode nos separar do amor desse Deus? Ele nos diz isso, igreja, porque quantas das vezes nós colocamos desculpa para não vivermos unidos com esse Senhor. Nós colocamos desculpa para continuar vivendo aqueles pequenos prazeres que a nossa carne ela grita dentro de nós. Porque muitas das vezes nós colocamos dificuldade, colocamos barreiras, colocamos impedimentos para viver unidos com esse Cristo. E Paulo, igreja, quando ele se levanta através dessa pequena ministração que nós acabamos de ouvir, nós vimos ele dizer, ele não enviou a igreja nenhum ser celestial, ele enviou o seu próprio Filho. O seu próprio Filho ali no madeiro, ele poderia ter pedido socorro ali no jardim do Getsemane, quando ele estava orando, Pai, se possível, faça de mim esse cálice. Ele poderia ter encerrado essa oração dessa maneira, e o próprio Deus enviaria os seres para tirar ele daquela situação, porque ele é santo. Ele não merecia passar por nós, mas por amor ele estava ali. E o nosso Senhor, em momento algum, igreja, ele hesitou. Em momento algum ele deixou o orgulho falar tanto alto ao seu coração, a ponto dele desistir, mas por amor, esse Deus foi até o fim por nós. E quando nós vemos ele continuar, a igreja nos questionando, então será? Esse Deus ele deu a vida por você, ele passou pelo sofrimento só, ele sentiu o auge da dor que nenhum ser humano não teria a capacidade de suportar, mas ele tudo suportou por amor a nós. Então será que o nosso sofrimento ele tem o poder de nos separar desse Senhor? Será que as tentações que vêm sobre nós têm poder de nos separar desse Senhor? Olha o que as Escrituras Sagradas nos dizem: pois não sobreveio sobre vós nenhuma tentação que você não pode suportar. Então será que a tentação ela tem o poder de separar do amor desse Senhor? Ouve o que o Espírito tem para você. A palavra diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você, igreja, ouve o que o Espírito diz à igreja, começa a filtrar tudo aquilo que você ouviu, deixa o Espírito de Deus te conduzir. Se é a cura que você precisa, é a cura que você vai pedir agora. Se é a alimentação emocionante, querida, é a alimentação que você vai pedir para essa pessoa agora, mas não fique com a sua boca fechada. A Bíblia fala que a boca fala aquilo que está cheio do seu coração. Se o seu coração está cheio da graça de Deus, então abre sua boca agora e pede a libertação, pede a cura agora, pede a transformação. Abre o seu coração.